Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Matheus Fortunato, eu sou um dos membros aqui do Grupo M, do curso de Cálculo Numérico da Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas, né? O código da disciplina é EB406A, do primeiro semestre de 2021, e esse aqui é o vídeo referente ao trabalho 1 para nota, né? O trabalho para nota 1, solicitado aí pela professora Marli, que ministra o curso junto com os monitores, né? Então, eu vou agora passar os slides aqui para eu poder explicar sobre o que se trata a tarefa que foi solicitada para nós, né? Então, o tema, né, que foi solicitado para que a gente trabalhasse foi relacionado à aritmética de ponto flutuante, né? No caso, mais especificamente, foi solicitado que a gente trabalhasse com as formas de representar um número real, utilizando os métodos de precisão simples e precisão dupla, né? Esses métodos foram criados a partir de convenções feitas no IE, né? E eles são utilizados até hoje para modelar como a representação de um número real é feito numa máquina qualquer. Veja que isso foi necessário porque antigamente, né, nos primórdios da computação, não existia um padrão estabelecido para representar um número real. E por isso existiam variações de resultados de um mesmo experimento e alguns problemas gerais que ocorriam na hora de converter, por exemplo, um número de uma base para outra. Por isso, essa convenção foi necessária para que maiores erros não acontecessem, visto que as máquinas têm potenciais limitados de processamento e de representação de um número em si, né? Note então que algumas, por exemplo, constantes universais infinitas, como o número π ou o número de Neper, geravam grandes problemas na hora da representação de uma máquina, né? Visto que a máquina não conseguia mostrar o valor em totalidade em si, visto que não existe, né, esse valor total de fato. Bom, eu vou então agora apresentar os slides referentes à teoria, eu vou usar eles como auxílio na leitura, e conforme eu vou lendo, eu vou comentando também, pontuando alguns detalhes que foram utilizados no trabalho, né? Bom, então, como eu tinha dito, a aritmética de ponto flutuante está relacionada à representação dos números reais nas máquinas, né? Sendo este o formato o mais adotado pela indústria na construção de computadores. Veja que isso não era verdade até essa convenção, e isso acarretava em muitos problemas na hora de realizar alguns experimentos numéricos, né? Então ela funciona da seguinte forma na notação normalizada, né? Então o número x é representado por mais ou menos 1, d1, d2 até dt, vezes 2 elevado a e, né? Então nós temos os dígitos do número até um dígito t, onde esse dígito t é a mantissa, multiplicado por uma base e elevado a um expoente e, né? Então note que nós temos t dígitos depois da vírgula, né, da vírgula do dígito principal, que no caso deste exemplo é o 1, né? E aí nós temos t dígitos onde esse t é a mantissa, né? Nós chamamos de mantissa. E ele também é multiplicado pela base 2, né, que dá indícios, né, de trabalhar com base binária, o que faz sentido porque a maioria dos computadores trabalha em base binária ou hexadecimal, e não em decimal, que é o sistema que nós estamos acostumados a representar números, né? O expoente e também serve para auxiliar na representação, né, na conversão do formato inteiro, do formato decimal, para o binário ou hexa, né, dependendo do que as máquinas trabalham aí. Então note que o primeiro dígito após a vírgula, né, o D1, ele deve ser sempre diferente de zero. O expoente e deve estar dentro de um intervalo, pois a memória de qualquer máquina é finita, como eu tinha dito anteriormente, e essa limitação se dá pelo intervalo mn, onde m é o limitante inferior do expoente e n é o limitante superior do expoente. Então esse formato, que foi chamado de IE Standard 754, foi adotado para padronizar a representação de números, deixando assim mais fácil de analisar os resultados obtidos em diferentes máquinas. Então existem dois métodos, né, para essa representação, utilizando a precisão simples e a precisão dupla. Aqui embaixo, nesse próprio slide, tem um resuminho de como essa representação é utilizada, né, como esse método é aplicado para representação, mas nos próximos slides tem uma explicação mais detalhada, então eu prefiro usar ele.
Então, ficou estabelecido, né, que no padrão I3E754, em precisão simples, que o número real seria representado por 32 bits, ou 4 bytes, sendo que um bit é reservado para o sinal do número, positivo ou negativo, 8 bits são reservados para o expoente da base, que é aquele expoente E que está aqui, né, que é um número inteiro, e 23 bits são reservados para a mantissa. Então, o cabeçalho dessa representação aqui no formato binário está aqui, né? Então, aqui o primeiro bit representa o sinal, os próximos 8 representam o expoente, né? O valor do expoente, e D1 até D23, que são os próximos 23 bits, representam a mantissa, né? Que são esses dígitos aqui após a vírgula, né? A quantidade de casas decimais. É importante destacar, né, que as sequências de bits com todos os valores 0, né, e todos os valores 1 são reservados para representar o 0, o infinito ou a ocorrência de um erro, né. Também é importante destacar, né, que o expoente E pode ter valores tanto positivos quanto negativos, e por isso, né, os 8 bits reservados para representar o expoente também devem conter a informação do sinal. Então, no padrão I3E754, a sequência de 8 bits armazena o número S igual a E mais 127, ou seja, né, essa sequência aqui, na verdade soma os 8 bits ao valor 127. Isso faz com que seja evitado o teste sobre o valor do bit para saber se o número é positivo ou negativo. E para recuperar o expoente é realizada a operação inversa, né, antes de calcular o valor do número de fato, né. Então é subtraído esse 127 que foi adicionado a mais aqui no E. Note que isso aqui facilita muito a capacidade, né, o tempo de processamento que uma máquina levaria para verificar se o expoente é positivo ou negativo, né. Então diminuindo o tempo aí que é necessário para processar a representação de um número qualquer. Bom, a menor mantissa é o 0.1 e o menor expoente é, né, do bit mais significativo ao menos significativo, tudo 0 com o menos significativo com 1 em base binária. Então, o menor número positivo que pode ser armazenado é 1,0000, né, com a mantissa, com os dígitos da mantissa com o valor desse 0, né, na base binária, vezes 2 elevado a menos 126. Note que se você comparar esse valor aqui dos 8 bits do expoente com esse aqui, você vai pensar que eles não são iguais. Mas veja que esse valor aqui armazenado nos 8 bits representam aquele S, né, que é aquela operação que é utilizada para evitar o teste do valor para saber se o número é positivo ou negativo. Então, antes de você fazer a representação em si, você deve subtrair 127, né, pode ser em binário ou em decimal, do valor que é calculado, né, que é colocado lá para os 8 bits do expoente. Note, então, aqui, se a gente converter isso aqui de base binária para decimal, é igual a 1, né, também. E se a gente subtrair ele de 127, a gente chega em menos 126, que é o que está aqui, né? Então, esse valor aqui representa 2 elevado a menos 126, que é aproximadamente 1.2 vezes 10 a menos 38. Então, o menor valor possível que pode ser representado utilizando a precisão simples é esse aqui. No formato I3E754, teremos este número representado da seguinte forma, né, com o cabeçalho aqui, o 0, né, que mostra que o número é positivo, os dígitos do expoente somados sem serem subtraídos do 127 ou somados do 127, entenda como quiser, e os dígitos da mantissa, que no caso aqui estão todos zerados, né. Analogamente, o maior número positivo terá como mantissa um número com 24 bits iguais a 1, né, e com o expoente tudo 1 e com um bit menos significativo com o valor 0, no caso binário aqui. Esse valor vai ser igual a 1.11, né, com todos os dígitos da mantissa iguais a 1, em base binária, vezes 2 elevado a 127. Note que a operação aqui também é parecida, né, que é igual a 2 menos 2 elevado a menos 23, vezes 2 elevado a 127, que é aproximadamente igual a 2 elevado a 128, que é aproximadamente igual a 3.4 vezes 10 elevado a 38. No formato do cabeçalho do I3E754, o número é representado dessa forma aqui, com o 0, mostrando que o sinal é positivo, com todos os bits menos o menos significativo do expoente como valor 1, né, e o menos significativo com o valor 0, e todos os dígitos da mantissa, né, os bits que representam a mantissa com o valor 1. Seguindo, né, no sistema de precisão dupla, são reservados 64 bits, ou 8 bytes, para armazenar um número real,
sendo que um bit é reservado para o sinal do número, positivo ou negativo, como era feito na precisão simples. 11 bits são reservados para o expoente da base, que é um número inteiro, então agora nós temos mais bits, e 52 bits para a mantissa. Note então que a representação aqui do cabeçalho é muito parecida, mas agora aumenta a abrangência, né, da representação, visto que a gente tem mais bits para trabalhar. De forma análoga, né, ao esquema feito lá para a precisão simples, né, o maior expoente representado nesse sistema será dado pela sequência de bits tudo 1 menos o menos significativo, que tem valor 0, que corresponde ao número 2 elevado a 11 menos 2, que é igual a 2046. Então, daí a gente tem, né, aquele esquema lá 2046 igual a 1023 mais E. Note que agora não é mais o 127 por causa dos 11 bits, então agora é 1023. Então, o valor máximo de E é o próprio 1023, ironicamente. O menor número positivo será, então, 1.000, né, com todos os dígitos da mantissa com valor 0, em base binária, vezes 2 elevado a menos 1022. Note, então, que o menor valor possível de E, como no caso da precisão simples, é 1. Se a gente subtrai 1 de 1023, a gente chega em menos 1022, que vai ser igual a aproximadamente 2.3332 vezes 10 elevado a menos 302. E o maior número positivo será 1 ponto, né, todos os dígitos da mantissa com 1, vezes 2 elevado a 1023, como já estava explicado aqui, que o maior valor possível de E era 1023, que é aproximadamente igual a 2 menos 2 elevado a menos 52, vezes 2 elevado a 1023, que é aproximadamente igual a 1.7977, vezes 10 elevado a 308. Então, o maior valor real, né, o maior número real possível que pode ser representado utilizando o método de precisão dupla é esse aqui, e o menor é esse aqui. Note que, né, o nível, né, a acurácia das casas aqui alcançadas utilizando a precisão dupla é extremamente maior quando comparada com a precisão simples, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, 308 no expoente, e aqui a gente tem só 38. Então veja que a acurácia da precisão, né, e os valores máximos que podem ser alcançados são muito maiores e menores, respectivamente, né, quando comparados com a precisão simples. Bom, também, né, analisando os bits reservados para o expoente, segundo a convenção descrita anteriormente para a representação deste expoente, teremos que no sistema de precisão dupla o expoente é representado por S igual a 1023 mais E, como já tinha explicado. E uma vez que a sequência de 10 bits iguais a 1 corresponde a 2 elevado a 10 menos 1 igual a 1023. O menor expoente no sistema de precisão dupla é representado pela sequência, né, tudo 0 menos o bit menos significante que vale 1, e portanto é igual a 1 menos 1023 igual a menos 1022. Isso aqui só explica o que eu já tinha mostrado, né, no slide anterior, que eu já tinha explicado na minha fala só. O menor número positivo será esse aqui, que eu já tinha explicado. E o maior número positivo será esse aqui, que eu também já tinha explicado. Então, mais uma vez, né, que é importante destacar, note a abrangência, né, que a representação utilizando a precisão dupla que é muito maior quando comparado com a precisão simples, né? Então, a gente consegue aqui representar números extremamente maiores e extremamente menores do que com a precisão simples. Isso permite uma maior flexibilidade e um conjunto de possibilidades maior e uma acurácia maior em geral quando comparado com trabalhar, né, com trabalhos numéricos utilizando a precisão simples. Bom, seguindo agora, a gente chega nos objetivos da tarefa em si, né? Então, o objetivo A era apurar se a precisão de máquina é igual ao menor número representado pela máquina, né? E utilizar o código fornecido primeiro com precisão simples, depois com precisão dupla. Além disso, comparar os resultados esperados para ambas as precisões, né? Então, eu vou mostrar o código daqui a pouco. Vamos lá. Então, para realizar as atividades propostas, a gente utilizou o MATLAB, né, onde a gente primeiramente implementou o código para a realização do resultado em precisão dupla, pois o software utiliza essa precisão por padrão. Então, essa aqui era a nossa tarefa, né? Então, primeiro ela dava a definição da precisão de máquina, fazia aquela pergunta relacionada à precisão de máquina ser igual ou menor ao menor número representado pela máquina, né, e perguntando o motivo, e depois ela passava o algoritmo, né, que estima a precisão de máquina, né. No caso, essa aqui utiliza o método da precisão dupla,
E a seguinte utilizava o método da precisão simples. Como foi dito aqui, a gente primeiro fez para precisão dupla, porque a maioria dos softwares matemáticos utiliza esse método por padrão, né? Depois, né, no caso aqui, esse aqui primeiro é relacionado à precisão dupla, mas depois a gente altera os códigos de acordo com as instruções fornecidas, que eram declarar as variáveis como single, e utilizar o single após cada igualdade nas operações realizadas, para ser possível obter o resultado em precisão simples. Então esse é o código, né? Esse código calcula a precisão de máquina, que no caso é aquele epsilon que está aqui, ó, esse epsilon aqui, e ele funciona da seguinte forma, né? O primeiro passo, né? Veja que isso tudo aqui, né, que no caso é o algoritmo, né, é análogo ao código que foi criado aqui. Então, no caso aqui, ele usa variáveis A, S, K e prec, né? Mas como a gente ia ter que repetir isso aqui para precisão simples e dupla, eu quis colocar, né, um outro índice aqui de dupla e simples, para ficar mais fácil de entender. Então nós temos o A dupla declarado como 1, o S dupla declarado como 1 mais A dupla e o K igual a 1. Né? Depois, um while, né, um laço while é aberto, com a condição S dupla maior que 1. Então, a condição para o cálculo da precisão dupla é essa aqui, S dupla maior que 1. Note que, inicialmente, S dupla é no mínimo igual a 1, né? No caso, se A dupla fosse igual a 0. Ou seja, sempre que A dupla é diferente de 0, essa condição aqui é satisfeita e esse laço vai ser executado pelo menos uma vez. Nesse caso aqui, S dupla começa com um valor inicial de 2, né? Então, S dupla igual a 1 mais A dupla. Ou seja, a cada iteração, S dupla vai ter que decrescer até o ponto em que essa condição aqui não seja mais verdade, né? Dentro desse while, as seguintes operações ocorrem, né? Primeiro, a dupla diminui por um fator de 1 sobre 2 a cada iteração, né? Depois, o S dupla é atualizado, e aí ele diminui a cada iteração. E aí o K aqui conta as iterações para a precisão dupla. Note, então, aqui que a primeira vez que ele entra no laço, o S dupla tem o valor 2, o A dupla tem o valor 1. Após a primeira iteração, o A dupla vale meio, né, porque ele é sempre dividido por 2 aqui, e o S dupla, como ele é atualizado a cada vez que o laço ocorre, porque a expressão dele está aqui dentro, né, então ela vai ser iterada a cada vez que o laço acontece, diminui. Então, isso aqui vai sendo feito, né, até que chegue o ponto em que essa condição não seja mais verdade, e então o laço termina e a gente consegue representar a precisão após essas operações aqui. Então veja, por exemplo, né, que a gente consegue mostrar aqui que o S dupla, então, primeiro ele vale 2, né, que 1 mais 1 vai ser 2. Depois, ele vai valer 1,5, porque o A dupla vai dividir por 2, então ele vai estar valendo meio, né? Depois ele vai valer 1,25, 1,125 e assim por diante, né? Veja que, então, o S duplo vai diminuindo até o ponto em que ele vai ser diferente, menor do que 1. E aí essa condição aqui não vai ser mais satisfeita, né? Então, quando essa condição não é mais satisfeita, né, quando ela chega aqui no end e vê que essa condição não ocorre mais, né, a precisão dupla, né, ela é calculada como A dupla, né, que é o valor final de A dupla, vezes 2. Então, ela calcula a precisão dupla após a condição S dupla maior que 1 não ser satisfeita. Depois ela printa, né, o MATLAB printa o valor da precisão dupla aqui e ela também printa a quantidade de iterações feitas no cálculo da precisão dupla, né, que no caso é o K aqui, certo? Em seguida, né, ele também dá aqui até o próprio código para a gente de como implementar a precisão simples utilizando o MATLAB, né, que é basicamente fazer a mesma coisa, só que, como já estava escrito naquele slide, né, utilizar o método single, né, que faz com que todas as variáveis tenham o formato de precisão simples, né, utilize o método de precisão simples. Então, no caso, a quantidade de bits disponíveis para a representação em geral é menor, tanto na mantissa como para o expoente. Veja então que o algoritmo aqui é muito semelhante ao que está aqui, né?
E não é necessário a explicação, né? Eu vou só vou dar uma passada por cima. Veja então que aqui é a precisão simples, o A aqui foi declarado da mesma forma, né, como um valor 1, só que no formato single, então ele vai trabalhar aqui na precisão simples para a representação dos números reais. E veja que tanto as variáveis também são muito parecidas, né? A diferença é que agora elas têm um índice simples, como eu tinha explicado, eu usei isso aqui para destacar, nós usamos, né, no caso, isso aqui para destacar o método da precisão dupla e simples para a representação dos números reais. Né? Então veja que o processo aqui é muito semelhante, né? No caso aqui, a condição para o cálculo da precisão simples é S simples maior que 1, né? S simples é igual a 1 mais A simples, e S simples decresce a cada iteração, né? Então A simples vai diminuindo, né? Aqui por um fator 1 sobre 2, e a cada vez que isso ocorre, o S simples vai atualizando, e por isso o S simples vai diminuindo, né? Veja então aqui que a cada vez ele vai ficando menor e menor e menor até que essa condição não seja satisfeita. E aí eu aqui, no caso a variável i, não mais k, conta as iterações para a precisão simples. Né? E aí depois o laço é finalizado, né? o while aqui é repetido até que a condição não ocorra mais, e depois disso a precisão, né? O cálculo da precisão simples é feita após a condição não ser mais satisfeita. Né? No caso ela é feita aqui pela multiplicação de A simples, né? De A por 2, só que agora para o método de precisão simples para representação. Depois ela faz o mesmo procedimento que é feito para a precisão dupla, que mostrar na tela o valor da precisão simples e mostrar a quantidade de iterações feitas no cálculo da precisão simples, que no caso aqui é o i, né, não mais o k, lá no caso da precisão dupla era o k. Bom, agora vamos mostrar os resultados, né? Primeiro, eu prefiro, antes disso, né, verificar aqui que, né, também uma das partes da tarefa era comparar os valores obtidos com os resultados apresentados no MATLAB, né, ao estudar os comandos. Então, para a precisão dupla, era para a gente encontrar esse valor aqui, se o código estivesse escrito corretamente, e para a precisão simples, era para a gente encontrar esse valor aqui. Então, executando o código, né, aqui vocês podem ver que aquele script lá, ele gerou, né, aquela frasezinha junto com o valor. Note então que a precisão dupla encontrada foi essa aqui, 2.2204 vezes 10 e menos 16, né, vezes 10 elevado a menos 16. A quantidade de iterações feitas no cálculo da precisão dupla foi 54. A precisão simples foi 1.1921 e menos 0,7, né, vezes 10 elevado a menos 0,7. E a quantidade de iterações feitas no cálculo da precisão simples foi 25. Né? Note então que esses dois valores aqui, para a precisão dupla e para simples, são exatamente iguais, né, aos que foram solicitados para verificar aqui no MATLAB após a gente escrever os algoritmos. Né? Então note que os resultados esperados foram alcançados tanto para a precisão dupla como para a precisão simples. Né? Então aí mostrando que os algoritmos foram implementados corretamente e que o programa funciona. Né? Agora, em relação ao item A, eu quis mostrar isso aqui primeiro, porque aí a explicação do item A vai ser mais fácil, né? Então, eu vou ler o que eu escrevi aqui, depois eu tento também dar uma explicada. Para o item A, note que a precisão, né, a ideia de precisão, ela mede a acurácia com que a máquina consegue representar um valor real. Dessa forma, a precisão informa o nível de detalhamento, né, entre aspas, que um número possui em relação às suas casas decimais. Ele também, né, mede a abrangência, né, a quantidade de valores que é possível a máquina representar usando um certo método. Veja que existem valores que a precisão simples não vai conseguir representar e a precisão dupla vai, porque a quantidade de bits disponíveis de expoente e paramantissa do método da precisão dupla é muito maior do que o da precisão simples. Então, a precisão informa o nível de detalhamento que o número possui em relação às suas casas decimais e não o número em si. Né? Por isso, nem sempre o menor valor da precisão irá representar o menor valor de um número real representado em uma máquina. Né? Veja que essa precisão limita a certeza dos dígitos existentes na representação do número, mas não mostra quais os menores valores possíveis. Claro que a gente viu lá que os menores valores, né? Deixa eu voltar aqui, a gente viu aqui que o menor valor no caso da precisão dupla ia ser esse aqui, e o maior valor ia ser esse aqui, e no caso da precisão simples, o maior valor ia ser esse aqui, e o menor valor ia ser esse aqui. Você pode reparar que a precisão, né, dos resultados alcançados aqui, ela não foi igual a esses valores. Então, o menor valor de precisão possível
nem sempre é o menor valor que uma máquina pode representar, né? Então é fácil verificar tal constatação declarando uma variável com um expoente extremamente negativo. Você irá perceber que o valor é menor do que a precisão calculada, nesse caso aqui, né? Note também dos slides de introdução que o menor valor positivo utilizando as precisões simples e dupla são inferiores aos calculados utilizando o algoritmo da precisão, constatando o que foi afirmado no parágrafo anterior, né? Então note que a ideia de precisão mede a acurácia da representação de um número real, né? E o método da precisão limita a abrangência dos valores que uma máquina pode representar. Então ela não mede qual o valor em si, mas ela limita quais valores o número pode representar e a acurácia da representação delas, né? Note que a gente verificou aqui, né, que a precisão aqui foi extremamente maior, né, com muito mais casas decimais, quando comparada com essa aqui. Obviamente que na prática, essa quantidade de dígitos aqui iguais a zero, né, 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 16, seria desprezível, né? Mas no âmbito de máquina, né, no âmbito de cálculo numérico, né, isso aqui é muito importante, né, porque isso aqui faz uma grande diferença na hora de exibir o resultado final, de calcular o resultado final. Então, veja que aqui a acurácia do valor final, né, a precisão que o valor final vai ter com o valor que ele realmente deveria ter é muito maior quando comparada com a precisão simples. Mas isso não significa que o menor valor possível que um número pode ser representado utilizando o método de precisão dupla ou simples vai ser o apresentado pela própria precisão, né? Então, como conclusão, né, os resultados esperados foram obtidos, visto que aqui a gente alcançou os resultados, né, que foram solicitados aqui, e verificou-se que o menor valor da precisão era superior ao menor valor que uma máquina possui para a representação, né? Dessa forma, verificou-se que a precisão mede a acurácia dos valores encontrados após uma certa operação, e não o valor em si, como eu expliquei anteriormente, né? Eu também vou agora, né, acabou a apresentação aqui, e eu também vou mostrar aqui o código rodando em tempo real, né? Veja que esse aqui é o código que a gente escreveu, né? Que eu coloquei lá no slide, e aqui eu vou rodar ele, né, só para vocês verificarem que ele realmente funciona. Então veja que os resultados alcançados aqui são idênticos àqueles lá que eu mostrei no slide, que também são idênticos aos resultados esperados pela tarefa, né, pelo exercício proposto. Então, né, tudo foi feito da forma correta aqui. Bom, é isso, eu agradeço pela atenção, e muito obrigado e até logo.